Galerinha do bem, estamos de volta. Agora para falar da distribuição uniforme. Primeira coisa, né, uma vez que a gente agora tem uma ideia, né, do que é e do que a gente faz com distribuições de variáveis aleatórias contínuas, agora nós vamos observar, né, distribuições específicas. A uniforme é a mais simples delas, e vocês vão se relembrar, né, de que, na verdade, nós já falamos da distribuição uniforme em algumas aulas para trás, mas especificamente falando sobre a aula de espaços gerais. Evidentemente, né, eu peço também que vocês se inscrevam no canal, tá? Não esqueçam de fazer isso, porque vai ser muito importante para vocês acompanharem os novos vídeos que virão por aí, e tenho certeza de que vão vir aí muitas coisas novas. Bom, então vamos entrar aí de fato na questão da distribuição, né? Nós dizemos que uma variável aleatória tem distribuição uniforme no intervalo AB se a função densidade for 1 sobre B menos A, se x pertenceu ao intervalo AB e 0 caso contrário, ou seja, só interessa para a gente o que acontece dentro do intervalo AB, ok? Vamos tentar fazer um paralelo, né, com a nossa aula de espaços gerais. Então, relembrem que a gente tinha pensado da seguinte forma. Primeira coisa que a gente tem que ter para uma distribuição ser uma distribuição de uma variável aleatória contínua, é que a área total abaixo do grafo tem que ser 1. Então, se nós tivermos, né, então, um intervalo de A até B, nós sabemos que o tamanho do intervalo é B menos A, ou que a distância entre os pontos A e B é B menos A, porque B é maior do que A. Certo. Então, a gente pode olhar aqui para essa área, né, abaixo dessa linha tracejada que está marcada de verde. E como B menos A vezes 1 sobre B menos A é 1, nós temos que a área total dessa região verde é 1. Né? Isso pode ser pensado também em termos de integral, porque a integral de A até B, né, da função no caso, f de x, vai ser 1. Né? Porque a integral é justamente a área abaixo do gráfico da função. Beleza. Vamos tentar então pensar, né, numa situação em que a gente quer calcular então uma probabilidade de um intervalo que está dentro do intervalo AB. Então digamos que eu queira calcular a probabilidade, né, desta variável estar entre os valores x1 e x2. Então, a gente sabe que essa área, né, que eu estou representando por esse, né, quadradinho azul, né, vai ser dada por x2 menos x1 dividido por b menos a, que é basicamente a área do retângulo. Né? Agora pensem só. De novo, a gente pode pensar isso como uma integral. Por quê? Porque a integral de x1 até x2 da função densidade, que é 1 sobre b menos a, vai ser x2 menos x1 dividido por b menos a. Então, são formas diferentes de resolver problemas envolvendo uniforme. Você pode escolher se você quer calcular a integral, ou você simplesmente pode olhar para a área, né, da forma como a gente fazia usualmente no ensino médio, né, que é calcular a base vezes a altura. O importante da distribuição uniforme é o seguinte: como a probabilidade é dada pelo tamanho do intervalo que você está considerando, dividido pelo tamanho do intervalo total, então o denominador sempre vai ser b menos a. E o numerador sempre vai ser o tamanho do intervalo que te interessa. Isso nos adiciona, então, aquela, né, impropriedade importante que eu já tinha comentado com vocês, que intervalos de mesmo tamanho possuem a mesma probabilidade. Essa é a principal característica da distribuição uniforme. Isso é o que define a distribuição uniforme. Intervalos de mesmo tamanho
possuem a mesma probabilidade. Ok? Por quê? Porque intervalos de mesmo tamanho vão possuir a mesma distância entre os pontos. Muito bem. Se eu quiser calcular a esperança, então, no caso, a gente sabe que a gente pode calcular a esperança de variáveis aleatórias contínuas como a integral de x vezes a função, né, densidade f de x. No caso da uniforme, né, a gente sabe que, intuitivamente, como ela não tem variação da curva, né, uma curva é uma reta, então é bastante natural imaginar que a esperança vai ser justamente o meio do intervalo, né? E a metade da distância entre A e B é B mais A dividido por 2, né? É o ponto médio. Então, de fato, se vocês fizerem a conta, eu não vou me ater a essas continhas aqui, porque vocês podem pegar um livro-texto base, né, e dar uma lida nessas pequenas demonstrações. Mas se vocês fizerem essa continha, vocês vão obter que a esperança de x é justamente B mais A sobre 2, tá? Que é o ponto médio. Beleza? A notação que a gente utiliza para a distribuição uniforme é x possui distribuição U maiúsculo, né, de uniforme, e o intervalo, que é o intervalo AB. Como nós já vimos, a esperança é B mais A sobre 2, e a variância, vocês podem calcular, ela vai ser B menos A ao quadrado dividido por 12. Ok? Um outro cálculo que é importante, sempre vai ser importante para a gente esse cálculo, é o cálculo da função de distribuição. A função de distribuição, como vocês sabem, né, ela é o valor acumulado, né, é a probabilidade acumulada até um determinado ponto, que a gente está representando genericamente aqui pelo ponto T. Em termos de integral, né, vai ser a integral de A até T da função densidade. Que se você, né, resolver essa conta, você vai obter T menos A dividido por B menos A. Agora, é claro que você pode pensar, bom, a distância, né, entre os pontos A e T é T menos A, então basicamente eu quero, né, T menos A dividido por B menos A. Então, trabalhar com a distribuição uniforme é muito simples, porque embora né, as probabilidades em distribuições contínuas sejam representadas por integrais, você não precisa necessariamente resolver a integral porque é uma continha muito fácil de fazer de cabeça. Então vamos fazer alguns exemplos, né? E vocês vão ver que os exemplos todos se resolvem de maneira muito fácil. Imagine que você tem uma distribuição uniforme no intervalo de 0 a 10. Tá? Então o que quer dizer? Isso quer dizer que o tamanho máximo, né, do intervalo vai ser 10, porque de 0 até 10 o tamanho é 10. Então responda aos itens abaixo. Vamos começar com o item A, né? Então, qual é a probabilidade do x ser menor do que 3? Então, a gente poderia resolver isso calculando a integral de 0 até 3 da função densidade. Lembrem-se que a função densidade vai ser sempre 1 dividido pelo tamanho do intervalo, que é 1 dividido por 10. Agora, você pode pensar de maneira mais simples, né, que a distância entre o ponto 0 e o ponto 3 é 3. Então, é essa distância dividida pelo tamanho total, 3 sobre 10. Ok? Se vocês quiserem calcular utilizando o R, né, a forma de fazer essa conta é P unif, né, de probabilidade da uniforme. Você diz qual é o ponto que você quer calcular essa distribuição, né, acumulada, e você identifica qual é o intervalo considerado, então de 0 até 10. Beleza. Então, se a gente quiser calcular a probabilidade do x ser maior do que 6, aplica-se a mesma ideia, né? A distância de 6 até 10 é 4. Então, a probabilidade é 4 sobre 10. Novamente, se você quiser calcular utilizando o R, a única coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer 1 menos a probabilidade acumulada até o 6, porque aí a gente está com a probabilidade do x ser maior do que 6. Não é? Então, como o P unif dá a probabilidade acumulada até o ponto, eu tenho que pegar 1 menos essa probabilidade, porque na verdade é o complementar da acumulada até o 6, beleza?
Se eu quero calcular a probabilidade de estar entre 3 e 8, de novo, né? A distância do ponto 3 ao ponto 8 é 5. Então a probabilidade é 5 sobre 10, é um meio, né? Metade. E se vocês quiserem calcular utilizando o R, basta fazer a acumulada até o ponto 8 menos a acumulada até o ponto 3, meio, né? Que é 5 dividido por 10. Como nós já vimos, né? Sempre que a gente quiser calcular a probabilidade de estar entre dois pontos, eu calculo o quê? A função de distribuição no maior menos a função de distribuição no menor. Finalmente, nós temos então agora o item D, onde temos que calcular a esperança e a variância. Então lembrem-se que a esperança, né, a gente está querendo calcular a média. Então é o ponto médio no caso da distribuição uniforme, que vai ser 10 mais 0 dividido por 2, 5. E a variância, 10 menos 0 ao quadrado dividido por 12, 100 sobre 12. Né? Acabamos aqui. Não se esqueçam, tá, de acompanhar o meu site, o passeioaleatório.com, e não deixem também de se inscrever no canal. Tá? É muito importante que vocês se inscrevam. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.